Sintonia da Tarde e o entrevistado do dia. Boa tarde para você, ouvinte da Manhuaçu, você internauta, boa tarde. Na entrevista do dia nós vamos falar sobre a Covid-19, a importância da vacinação e alguns efeitos adversos que estão sendo identificados. Convidamos para estar aqui o Dr. Clever Inácio Braga de Sá. Ele formado em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Residência médica em Neurologia pelo Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. Coordenador do Ambulatório de Neurologia do SUS, Policlínica Municipal de Manhuaçu, desde 1999, de forma ininterrupta. Dr. Clever, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Moreira, boa tarde, os ouvintes, boa tarde, internautas. Um prazer estar contigo aqui. Obrigado pela essa abertura a respeito de um tema tão importante, pouco propagado e de extrema relevância para a população sobre a Covid. Começamos a entrevista, Dr. Clever, conhecendo um pouco mais a sua área de atuação, a neurologia. Sim, a neurologia ela envolve várias doenças clínicas e no dia a dia, na prática diária, o que o neurologista acaba atendendo mais em termos ambulatoriais são as crises de enxaqueca, dores de cabeça de um modo geral, pessoas com problemas de crise de epilepsia, as doenças demenciais, Alzheimer, doença de Parkinson, crianças com distúrbio de aprendizado de um modo geral, doenças musculares degenerativas, enfim, é o grande leque das doenças que compõem a neurologia. E para tratar desse tema Covid-19 e esses efeitos adversos, nós gostaríamos de lembrar que o médico Dr. Clever vacinou, sim, está imunizado, tomando as 2 doses, não é isso? Sim, sim. E não é contra a vacinação. Não. Em primeiro lugar, é muito importante ressaltar, Moreira, a importância da vacinação. Somos favoráveis à vacinação. Não só a vacinação da Covid, mas eu oriento todos os meus pacientes, adolescentes, crianças, familiares, a se vacinarem e completarem um calendário de vacinação que temos na rede do SUS. Então, é importante que crianças, adolescentes tenham um calendário de vacinação completo. Então, eu sou a favor das vacinas, sou a favor da vacinação da Covid, vacinei as 2 doses da Covid, minha família vacinou e é importante a gente frisar, tanto no nosso meio social, no nosso meio familiar e no caso, no meio profissional, a importância da vacinação. A vacina está aí para poder prevenir, evitar mortes e nós somos plenamente favoráveis à vacinação para a Covid. É importante dizer isso num primeiro momento. Perfeito, né? Então, essa reafirmação dessa importância da vacinação, não é isso? Sim, claro. Agora, as vacinas foram desenvolvidas em todas as suas etapas, fases, ou podemos considerar que ainda está numa fase experimental? Muito boa pergunta, Moreira. As fases que a gente considera os estágios da vacinação, da pesquisa, envolvimento da pesquisa para uma vacina ser completa, ela envolve 4 estágios. Hoje, o que a gente tem de concreto são os 2 estágios, principalmente de algumas vacinas que ainda não completaram, porque não houve tempo hábil de avaliar a população como um todo. A pandemia ela foi decretada oficialmente em março do ano passado, março de 2020. Então, a gente ainda não tem ainda as 4 fases completas, os 4 estágios que são requisitos fundamentais para poder executar com segurança todo o esquema de vacinação. E essas fases, elas são desenvolvidas levando algum tempo, não é? Sim, sim, algum tempo de observação dos efeitos adversos na população como um todo. Dr. Clever, é importante o registro, notificação dos efeitos adversos das vacinas na ESF, Estratégia de Saúde da Família, ou o PSF, assim conhecido, Posto de Saúde, não é mesmo? Bom, eu vou dividir essa pergunta em várias respostas. Primeiro, nós não podemos deixar de vacinar, né? Somos favoráveis à vacinação e é importante quem não tomou a 2ª dose que assim o faça. Porém, por outro lado, não podemos fechar os olhos sobre alguns efeitos adversos que têm acontecido no nosso meio. Quando eu falo no nosso meio, em todo o mundo, em toda a nossa cidade, principalmente na nossa cidade em que vivemos, e orientar a população que procure o serviço de saúde, procure o posto de saúde, o postinho, conhecido como postinho,
que é o ESF, né? o PSF, para que possam ser notificados esses efeitos, essas reações que têm acontecido no nosso avaliar, no nosso dia a dia. Doutor Cleber, então, pelo que se observa aí, tem que se identificar os efeitos adversos a partir das vacinas, é isso? É verdade. Existem aquelas reações que são comuns a várias outras, né? Dolorimento no local, rubor, que é uma vermelhidão no local, um inchaço, um edema no local, dor de cabeça, febre, artralgias, dores articulares, dores musculares e até diarreia tem descrito, tem sido relatado e consta em algumas bulas da vacina. Quando a gente percebe alguns efeitos incomuns, náusea, vômito, dores nas extremidades, a gente deve fazer a notificação no PSF. O problema, Moreira, é quando começa a aparecer alguns sintomas pouco comuns. Eu vou citar aqui a paralisia facial. Na bula de uma das vacinas, cita que o efeito é raro. Mas eu estou acompanhando, no momento, 3 pacientes com paralisia facial. Então, essa definição de raro, ela é rara até o dia que você não é acometido ou algum familiar seu não seja acometido. No dia que você for acometida, já não é raro mais. Você foi a vítima. Então, essa situação, ela tem ocorrido. Então, eu vou citar para você um outro efeito que eu tenho observado. Atualmente, eu estou também com 3 pacientes com AVC, que ocorreram depois de 2 semanas, no intervalo de 3 dias a 2 semanas depois da aplicação de vacina. E todas elas, não tem uma vacina específica. Esses 3 pacientes eu estou em acompanhamento. Um deles tomou a 3ª dose. A gente faz um questionamento detalhado sobre a 1ª dose, 2ª dose, se tomou a 3ª dose. E tanto os 3 pacientes de paralisia facial, como os 3 pacientes que tiveram AVC, todos eles no intervalo de, no máximo, 2 semanas de aplicação da vacina. Existe também alguns casos que têm aparecido, e a gente tem acompanhado, de trombose venosa. Um aconteceu até com uma familiar, o outro com uma paciente minha de 42 anos numa cidade vizinha, e que começou a ter problema de dor na perna, dificuldade para andar, inchaço na panturrilha, e me procurou. E com atividade muito frequente de reações vacinais que a gente tem observado, eu pensei em tratá-la e encaminhamos para um serviço de exames complementares para poder nos fortalecer o diagnóstico. E essa paciente teve um diagnóstico de trombose venosa de membros inferiores, mas foi socorrida a tempo. Hoje, passados já 30 dias do evento, está muito bem, sem sintomas, e o tratamento rápido, precoce, desses efeitos adversos evitam complicações futuras. Daí a necessidade de procurar atendimento médico se depois da aplicação da vacina estiverem apresentando algum efeito colateral. Existe também alguns casos que eu tenho acompanhado de herpes zoster. 2 pacientes no momento, 2 idosos com herpes zoster, na região torácica, lesões de pele. E tem um 3º caso, que não é paciente meu, mas um colega médico, um colega de turma, que desenvolveu herpes zoster depois da Coronavac. Então esses casos têm acontecido. E também eu quero citar aqui no Congresso de Neurologia, Congresso Brasileiro de Neurologia, ocorrido há 3 meses, em que eu tive a oportunidade de participar, 3 trabalhos publicados de síndrome de Guillain-Barré. Essa doença é uma doença neurológica, uma polineuropatia, que começa tradicionalmente em membros inferiores, tem um caráter ascendente e pode comprometer a musculatura respiratória e levar a óbito. Então esses 3 trabalhos foram citados. Um dos trabalhos teve o título da seguinte forma: Síndrome de Guillain-Barré, 6 dias após a vacinação. Causa ou mera coincidência? O outro trabalho já colocou como provável reação de vacina. Então, todos esses efeitos adversos, Moreiras, a gente tem observado e a gente pergunta: causa ou mera coincidência? Se está acontecendo esses efeitos, procure o seu médico de confiança, procure o posto de saúde para que o tratamento desses efeitos seja concretizado para evitar complicações
futuras. Essa é a nossa postura, o nosso posicionamento. Notificar esses efeitos adversos e procurar o atendimento médico. Dr. Clever, em termos aí de casos, né, que estão sendo identificados, se observa, não são muitos casos, mas eles estão acontecendo. Não são muitos, mas tem acontecido, é verdade. E o propósito é alertar. Alertar, né, exato. a pessoa que possa ter esse efeito adverso, né? É verdade. Agora, essa situação, identificou aí algo que não seja normal a partir da vacinação, o familiar ou a própria pessoa procurar o médico com o máximo urgência. Né? Com certeza, com certeza. E a gente tem que levar em consideração se essa pessoa tem as chamadas comorbidades, algumas doenças que estão associadas a outras doenças de base, né? O que são comorbidades? Pessoas, às vezes, que já têm uma doença cardíaca, diabetes, hipertensão arterial, obesidade, tabagista, etilista. Então, a gente tem que começar a observar esses fatores de risco, essas doenças na população de uma maneira geral. Uma das dicas, e aí fica uma questão ainda muito preliminar, que está ainda em estudo, se a pessoa teve Covid, se a pessoa foi vacinada nas 2 doses das vacinas tradicionais, a gente orienta, se possível for, se tiver condição financeira, que faça um teste de imunidade. O Imuno-S-CoV, que é o melhor teste de imunidade hoje, o mais completo, para ver se a pessoa tem a imunidade estabelecida. Tem um colega médico que ele cita que fez o Imuno-S-CoV, ele foi imunizado, todas as doses ele tomou e ele conseguiu adquirir a imunidade. Ele, no descrever dele, ele não tomaria a terceira dose. Ele é um paciente já idoso e ele não tomaria a terceira dose porque ele já está imunizado. Então, se a pessoa já tem uma imunização comprovada por exame e não tem nenhuma outra doença de base, a gente tem que começar a estabelecer o risco-benefício. Há necessidade de tomar uma terceira dose, a pessoa já está imunizada, já teve as 2 doses completas, já teve Covid e foi vacinado 2 vezes, realizou um teste de imunidade, esse teste mostrou alta performance, alta taxa de anticorpos, vai vacinar a terceira dose? Há controvérsias. Há controvérsias, a gente tem que reavaliar em alguns casos, não são todos, em alguns casos, o risco e o benefício. Mas seria interessante que quem já completou o calendário vacinal, se tivesse condição, porque o plano de saúde não cobre, que fizesse o Imuno-S-CoV, o teste de imunidade mais completo que nós temos hoje no nosso país e que nos permite avaliar a nossa imunidade pós-Covid ou pós-vacinal. E esse teste que é feito nos laboratórios de análise, né? Sim, no laboratório de referência. Hoje o laboratório Santa Helena faz esse teste e a gente não orienta isso de rotina para todas as pessoas, mesmo porque o SUS não cobre, o plano de saúde não cobre e é um gasto que a pessoa teria, se tivesse condição, para poder avaliar a situação dela sobre a questão de risco e benefício. Nós estamos conversando com o Dr. Clever Inácio Braga de Sá, ele neurologista, e nós estamos lembrando hoje a importância da vacinação e alguns efeitos adversos que estão sendo identificados. Dr. Clever, quanto à vacinação de crianças e adolescentes? Bom, é um tema altamente controverso, Moreira. Eu vou expor aqui, não a minha opinião individual, mas eu vou expor aqui a opinião de pesquisadores, médicos que têm doutorado na área de biotecnologia, médicos que tratam Covid, internam Covid e têm uma larga experiência na área de biotecnologia. Esses médicos que não têm vínculo com indústria farmacêutica, não recebem honorários de indústria farmacêuticas, detentores de uma opinião isenta, eles são altamente temerários contra a vacinação de crianças e adolescentes. Sabemos que a Anvisa liberou, a gente não é contra a vacinação em adultos, contra adolescentes e contra crianças, existe várias opiniões divergentes e o tempo nos dirá sobre esses efeitos adversos em crianças e adolescentes. Dr. Clever, queremos agradecer a participação, esclarecimentos nessa entrevista aí, fazendo um despertar sobre a vacinação e também
alguns efeitos adversos. Sim, Moreira, muito obrigado pela oportunidade. Reafirmo a importância da vacinação, principalmente nos adultos, no público idoso, e acho que a gente deve priorizar, sim, completar o nosso esquema vacinal. E ficar atento para os efeitos adversos. Apresentando algum efeito, procure o seu serviço de saúde, seu médico de confiança, o PSF, faça a notificação para que não tenha complicações, consequências futuras. Muito bem, assim nós conversamos com o médico neurologista Dr. Clever, e lembrando que o posicionamento da Fundação Expansão Cultural é pela vacinação, é exemplo do próprio médico Dr. Clever, conforme ele manifestou, também ser favorável. Trouxemos esclarecimentos sobre efeitos adversos que estão sendo identificados em algumas pessoas pós-vacinação. Nós agradecemos a sua audiência, você ouvinte da Manhuaçu, você internauta, aquele abraço, boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade, obrigado Moreira, boa tarde ouvintes, boa tarde internautas. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes.